Aqui é o Pastor Nelson, fazer mais uma live, sendo que desta vez eu irei fazer sobre a lição 3, começo difícil, que é estudando o livro de Êxodo, lição da Escola Sabatina, adultos, guia de estudo da Bíblia. Aos sábados eu estou fazendo esse curso com eles, porém eu sou da Assembleia de Deus, tá? É um pessoal super preparado também. E o texto áureo da lição 3, começo difícil. O verso para memorizar. Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Êxodo capítulo 5, o versículo 1 e 2. Muitos acreditam que ao decidir seguir a Deus, experimentarão apenas a facilidade e o sucesso. No entanto, não é esse o caso. Como a Bíblia demonstra, às vezes surgem obstáculos e novas oportunidades. Isso pode ser frustrante e levantar questões complexas que nem sempre têm respostas claras que não tem nenhuma resposta. Na realidade, servir ao Senhor não é um mar de rosas. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Seguir a Cristo é renunciar, seguir a Cristo é tomar a cruz. Seguir a Cristo é seguir cada dia enfrentando dificuldades, sabendo que no mundo nós teremos aflições. Mas Jesus disse: eu venci o mundo, significa que nós também iremos vencer, porque nós servimos a Ele. E esta lição é uma lição muito importante. Os que confiam em Deus enfrentarão provações. No entanto, quando perseveramos, Ele nos traz soluções em seus termos e no seu tempo. É claro, as dificuldades estão aí presentes, mas quando nós confiamos no Senhor, quando depositamos nele a nossa confiança, vamos conquistar muitas vitórias. A Bíblia nos diz: não abandoneis a vossa confiança, pois ela tem grande galardão. Você que está enfrentando lutas, você que está enfrentando dificuldades, saiba de uma coisa: há um Deus que está trabalhando para o teu próprio bem. Há um Deus que está trabalhando ao teu favor. E nós vamos ver aqui nesta lição. O tema de estudo nesta semana justamente é Moisés e a ordem de ele conduzir o povo ao Egito. Aqui fala sobre o chamado de Moisés, que foi um chamado muito especial, mas havia uma pergunta. E se me perguntarem quem é? Quem é o Senhor? Aí, seguindo a ordem, Moisés foi até Faraó para iniciar os processos de libertação. Moisés era o líder que Deus usou, que Deus o chamou. Era uma pessoa preparada, foi uma pessoa justamente preparada, não somente no palácio de Faraó, mas também preparado no deserto. E os desertos desta vida nos preparam para grandes desafios. O deserto não é para todo o tempo. Em cada deserto, Deus tem uma lição fenomenal para nós. Quem é o Senhor? Deus ordenou: deixe o meu povo ir. Qual foi a resposta de Faraó? E o que podemos aprender com isso? Quem é o Senhor? Perguntou o Faraó, não com o desejo de conhecê-lo, mas como um ato de desafio, ou até mesmo de negação de Deus, a quem ele admitia não conhecer, quase como se orgulhando disso. E quem é o Senhor? Quem é o nosso Deus? Quem é o Deus que nós servimos? No livro de Êxodo,
o Senhor Jeová é apresentado como o Deus pessoal que habita no meio do seu povo, o Deus pessoal que está entre o povo de Israel. E ele estabeleceu uma aliança com eles, prometendo-lhes que eles entrariam na terra de Canaã. Ele se revela a Moisés e ao povo como aquele que os tirou da escravidão e os guiará à nova terra. Quem é o Senhor? O Senhor é o Deus da libertação. Êxodo narra a libertação dos israelitas da escravidão, onde o Senhor agiu poderosamente, realizando sinais e maravilhas para que o povo fosse liberto. Quem é o Senhor? É o Deus da aliança. No Monte Sinai, Deus estabeleceu uma aliança com o seu povo, com Israel, dando-lhes os 10 mandamentos e outras leis, prometendo que eles seriam libertos, prometendo-os que eles iriam ser guiados até a terra prometida. O livro de Êxodo revela o nome pessoal de Deus, que é Jeová, que significa algo como eu sou o que sou, enfatizando a sua existência, sua fidelidade, suas promessas, suas alianças. Ele é o Deus dos patriarcas. Êxodo conecta o Senhor com os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, mostrando que ele é o mesmo Deus que havia estado com esses patriarcas. É o Deus de poder. E a narrativa mostra-nos algo muito especial através das pragas do Egito, a abertura do Mar Vermelho e o cuidado de Deus para com seu povo Israel. O Êxodo é a obra de Deus, mas o seu único instrumento é Moisés. Deus revela, em parte, a sua identidade a Moisés como Deus dos patriarcas, o Deus da história, que estava aí ligado à libertação do seu povo. E nesta lição nós iremos aprender amanhã sobre justamente quem é o Senhor. Quantas pessoas ao longo da história não fizeram o mesmo questionamento? Isso é trágico, pois como Jesus disse, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos conheçamos e prossigamos. Quando nós conhecemos a Deus, a nossa vida ela tornar-se-á mais fácil. O Egito, tendo o faraó como seu rei, representa um poder que nega a presença e a autoridade de Deus, que se opõe a Deus, que se opõe à sua palavra. E faraó disse: não deixarei Israel ir, revelando sua rebelião contra Deus, destacando o Egito como símbolo de um sistema que nega a Deus, de um sistema que luta contra os planos de Deus. Mas não é surpreendente que muitos cristãos tenham visto esta mesma atitude milênios depois da Revolução Francesa, que ocorreu entre 1789 e 1799. O faraó se considera um deus ou um filho de Deus. É uma referência clara, é uma referência de força, de poder e de inteligência. De todas as nações apresentadas na história bíblica, o Egito, de maneira mais ousada, negou a existência de Deus. Mas aí estava o povo escravizado, tendo Moisés como líder, buscando realmente a libertação. E quem é o Senhor? O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que fala, é o Deus que se revelou ao homem. E o começo foi difícil, diz aqui a lição da segunda-feira. Moisés sabia desde o início que a sua tarefa não seria uma tarefa realmente fácil. Seria uma tarefa muito difícil. E em Êxodo 5, 3 ao 23, quais foram os resultados imediatos do primeiro encontro de Moisés
e Arão com Faraó. Antes de se dirigirem a Faraó, Moisés e Arão reuniram os anciãos e o povo, transmitindo-lhes a palavra de Deus, e fizeram os sinais miraculosos, convencendo os israelitas de que o Senhor os libertaria. Como resultado, eles adoraram ao Senhor. As expectativas eram altas. Deus iria realmente libertar o seu povo. Tiveram várias experiências, tiveram vários momentos em que grandes milagres aconteceram. No entanto, quando Moisés só é o rei do Egito, com as exigências de Deus, as coisas pioraram para os israelitas. Seu trabalho diário tornou-se mais árduo e difícil. Eles foram acusados de serem preguiçosos e tratados com maior severidade. Quantas vezes Deus nos faz uma promessa e parece que aquela promessa não vai se cumprir, porque as coisas tornam-se muito mais difíceis. Mas, no entanto, Deus, através daquela situação, Ele está trabalhando para que o seu nome seja glorificado, para que o seu nome seja exaltado, louvado seja Deus. E nós observamos aqui que os líderes dos hebreus ficaram descontentes, e o confronto entre eles e Moisés e Arão foi intenso. Além disso, como vemos mais adiante, isso prenunciou o tipo de conflito que Moisés enfrentaria com seu próprio povo. Vejam que são situações, são dificuldades ameaçadoras. Mas o que é que nós precisamos aprender com isso? Que diante de todo o conflito, diante de todo o caos, Deus está com o seu povo. Deus está com a sua igreja. E não é difícil entender, porque eles ficaram tão aborrecidos com Moisés, a ponto de dizerem que o Senhor olhe para você e o julgue. Eles esperavam que Moisés viesse para libertá-los do Egito, não para tornar ainda mais difícil a sua situação. O povo começou a murmurar, o povo começou justamente a reclamar. E além de lidar com os egípcios, Moisés e Arão tiveram que enfrentar a oposição do seu próprio povo. Quantas vezes também nós, como líderes, enfrentamos oposições do próprio povo e até pensamos: eu não fui chamado por Deus? Eu não sou chamado pelo Senhor? Como que agora estou passando por essa situação? Como agora estou enfrentando essa dificuldade? Mas aí nós vemos, a lição diz assim, pobre Moisés, foi criticado pelo faraó e depois seu povo quase o amaldiçoou. Diante disso, Moisés se queixou. Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu nada fizeste para libertar o teu povo. Vejam, parece um paradoxo tão grande, não é? Uma ideia totalmente oposta. Deus diz: olha, eu vou levantar você como libertador, agora estão diante dessa situação, estão diante dessa dificuldade. Em vez de apenas falar, Deus agora interviria poderosamente em favor do seu povo. O que é que Deus fez? Ele lembrou a Moisés de alguns fatos importantes. Primeiro, eu sou o Senhor. Apareci aos patriarcas, estabeleci a minha aliança com eles, prometi que eles daria a terra de Canaã, ouvi os gemidos dos filhos de Israel, me lembrei da minha aliança. Então Deus começa a mostrar para Moisés: olha, eu sou Deus, eu fiz milagres, eu tenho um pacto, eu tenho uma promessa, eu tenho uma aliança. É o mesmo que deve acontecer conosco, queridos. Diante do problema, diante da dificuldade, nos lembrar que há um Deus que trabalha a favor daqueles que nele esperam. O livro de Isaías diz que desde a eternidade nunca se ouviu falar de um Deus tão grande que trabalha a favor daqueles que esperam no Senhor. E Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus dos patriarcas, o Deus de Jacó. E Yahvé é o seu nome. Eu sou o que sou. Deus começa mostrando para Moisés o poder dele, a soberania dele, o que ele fez. Houve a repetição do nome eu. Deus estava dizendo em outras palavras: eu, o Senhor.
Fiz determinadas coisas no passado e, portanto, vocês devem confiar que no futuro farei de vocês o que eu prometi. Quantas vezes, queridos, nós nos esquecemos do Deus que nos abençoou lá no passado. Nos esquecemos do Deus que abriu portas para nós. Ele é o Deus que abre portas aonde não tem portas. É o Deus que abre caminhos no deserto e manancial na terra seca. E no antigo Israel, o nome era a expressão do caráter de uma pessoa. E agora Deus está dizendo, eu sou o que sou, demonstrando o caráter de Deus, o poder de Deus, a soberania do Senhor, aquilo que Ele é, aquilo que Ele fez, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus da história, o Deus que está no controle de toda a situação. Louvado seja Deus. A nação de Israel tinha o conhecimento de Deus, do Deus dos pais, Abraão, Isaac e Jacó. Conhecimento esse que não era pessoal, pois era o Deus da descendência, o Deus que se revelou para os patriarcas. Portanto, a experiência agora aí de um Deus pessoal não foi vinculada pela nação, mas por cada um dos patriarcas individualmente. Israel tinha essa revelação. Abraão, Isaac e Jacó foram os homens a receberem a revelação do Senhor, a receberem a revelação da divindade que prometera cuidar deles, dirigindo-los a dar-lhes como herança uma região cultivada e numerosa em descendência. É um verdadeiro ato de eleição, cuja memória se perpetuará pelos grupos, se perpetuará pelas nações. E fica evidente que a história de Israel, a aliança feita com Deus e com aos patriarcas, o povo iria experimentar realmente a ação divina. Mas Deus estava permitindo acontecer todas estas coisas. E o nome Yahvé é comumente traduzido como Senhor. Este é o nome pessoal de Deus. Eu sou o que sou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aí esse nome expressa o poder, a autoridade, a soberania, a opulência, a majestade. Louvado seja Deus. O Senhor disse que faria 4 grandes coisas por Israel, porque Ele é o Deus vivo. Vou tirá-los dos trabalhos pesados do Egito. Vou libertá-los da escravidão. Vou resgatar vocês com o braço estendido. Eu os tornarei por meu povo e eu serei o seu Deus. É uma história muito linda, essa história aí da libertação do povo de Israel. Essas 4 ações garantem e restabelecem o relacionamento de Deus com o seu povo. E Deus é um Deus de relacionamentos. Deus é um Deus de aliança. Moisés disse, eu não sei falar. O Senhor havia feito a Moisés promessas poderosas sobre o que ele faria. Embora esse encontro devesse ter encorajado Moisés, o entusiasmo provavelmente durou pouco, considerando a resposta que ele recebeu do povo. Os hebreus estavam desanimados pelo sofrimento. Eles haviam esperado muito por isso, porque agora, o que é que iria acontecer? O que poderia acontecer? E nós já estivemos em situações semelhantes. Já estivemos em situações complicadas, mas Deus nos deu vitória. O Senhor é aquele que peleja por nós. E Moisés é como Deus sobre Faraó. Se Deus se apresentou a Moisés como Yahvé, o que significa que ele é Deus pessoal e próximo do seu povo. O Deus que entrou em aliança com o seu povo. Esse Deus imanente que está presente conosco, ordenou novamente a Moisés que falasse a Faraó. A libertação aconteceu. A libertação veio acontecer. Mas o povo, na realidade, enfrentaram muitas provas, enfrentaram muitas situações. E aqui diz, em sua misericórdia, Deus providenciou Arão para ajudar Moisés,
o líder de Israel que falaria com Arão, que então se dirigia publicamente ao faraó. Moisés desempenharia o papel de Deus diante do rei egípcio e Arão seria o seu profeta. Quando Deus tem um chamado, ele cumpre com a sua palavra. Deus também advertiu a Moisés que os encontros com o faraó seriam encontros tensos, difíceis. Mas Deus ali estava permitindo, o próprio Deus endureceu o coração de Faraó para que o nome dele fosse exaltado, para que o poder dele fosse exaltado. Deus também advertiu a Moisés que os encontros com o Faraó seriam confrontos tensos e prolongados. Pela segunda vez, Deus declarou que o Faraó seria obstinado e ele mesmo endureceria o coração do rei. E o resultado, contudo, seria positivo, pois Deus afirmou: os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Ele é o Senhor nosso Deus, ele é o Deus que está conosco em toda a adversidade, em toda a situação. Embora em muitas culturas hoje não se vê, não se dá tanta importância ao nome de alguém, mas na realidade o povo judeu estava inserido nesse contexto e sabia realmente que Deus iria agir. Deus sempre se apresentou para Israel pelos seus nomes. E nesse momento agora Deus aí está sendo o Deus Todo-Poderoso, o Deus fiel, o Deus soberano e o Deus sublime. E o que eu acho interessante aqui, que é no estudo adicional sobre Ellen White, Patriarcas e Profetas, página 214 a 220, as pragas do Egito, observe como as coisas começaram mal para Moisés e o seu povo depois que ele se apresentou a Faraó pela primeira vez. O rei, profundamente perturbado, suspeitou que os israelitas estivessem armando um plano de revolta no trabalho. Para ele, o descontentamento era resultado da ociosidade. Portanto, traria de fazer com que não sobrasse nenhum tempo para formularem planos perigosos. O material de construção mais comum naquele país era tijolo seco ao sol. Dele eram feitas as paredes dos mais belos edifícios e depois eram recobertos com pedra. A manufatura do tijolo empregava grande número de escravos. Com o barro era misturado com palha para dar consistência. Grandes quantidades deste último material eram necessários para o trabalho. O rei determinou então que não mais se fornecesse palha. Os trabalhadores deveriam procurá-la para si mesmos, sendo porém exigida a mesma quantidade de tijolos. Os capatazes egípcios tinham indicado oficiais hebreus para fiscalizar o trabalho do povo, e esses oficiais eram responsáveis pelo serviço efetuado por aqueles que estavam sob o seu encargo. Quando o mandado do rei entrou em vigor, o povo se espalhou por todo o Egito para colher restolho em lugar da palha. Mas viu que era impossível fabricar a mesma quantidade de tijolo do que antes. Por causa desses prejuízos, os encarregados hebreus foram cruelmente espancados. Ellen White, Patriarcas e Profetas, CPB 2022, página 215. Mas o que é interessante, queridos, é que a libertação aconteceu. É que Deus ele cumpriu com a sua palavra. E Deus cumpre com a sua palavra. E eu termino aqui te perguntando, que situação você está enfrentando? Que dificuldade está você enfrentando? Vamos confiar no Deus de Abraão, no Deus de Isaac e no Deus de Jacó. Ele é o Deus que está conosco. É o Deus que prometeu estar conosco todos os dias, através do seu Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe, que Deus ajude a todos.